Bom, na quarta-feira passou, a última que eu ministrei aqui em Gênesis, eu tentei ser objetivo para não segurar os irmãos. Até o pessoal até falou: pastor, hoje o senhor terminou mais cedo, mas é porque o calor dá um cansaço muito grande, a gente vai desanimando, não é verdade? Eu vou tentar fazer de novo como eu fiz na quarta-feira, porque senão não adianta, né? A gente acaba não assimilando. Então, eu vou tentar ser objetivo, sem prejuízo do conteúdo, para a gente concluir essa etapa importante que nós estamos aqui em Gênesis. Nós vamos cobrir hoje o versículo 20, capítulo 28, ao capítulo 32. O último evento que nós estudamos foi o estudo de número 15. Nós vimos um episódio em que Jacó e Esaú, filhos de Isaque, fazem aí um negócio. Esaú vende a primogenitura por um prato de comida, de lentilhas. E nós vimos o que significava isso para aqueles dias, e fizemos uma aplicação para os nossos dias. Esaú, em termos gerais, representou aqui, pode representar todos nós quando não compreendemos as oportunidades de Deus, não valorizamos as coisas espirituais. Esaú, naquele momento, não deu atenção ao que era mais importante, o que era de fato eterno. Ele resolveu o seu problema de imediato. Jacó, embora de uma maneira errada, desejou a bênção de Deus. Ele sabia que a primogenitura era a bênção de Deus. Da maneira errada ele conquistou isso. E parece que esse personagem aqui já mostra para a gente uma característica do seu caráter. Ele era um tipo muito esperto. Já desde o começo ele mostra assim um indivíduo esperto. Ele almejava as coisas certas, mas nem sempre as conquistava do jeito certo. Não basta almejarmos as coisas certas, nós precisamos conquistá-las do jeito de Deus, da maneira de Deus. Jacó, se estivesse nos nossos dias, nós diríamos que ele era um tipo brasileiro, que gostava de dar um jeitinho. Embora eu não goste muito dessa tarja que colocaram em nós, mas para os irmãos entenderem, ele era desse tipo, que gostava de levar vantagem. E ele encontrou em seu irmão ali uma oportunidade de conquistar uma coisa muito importante. Jacó, é bom dizer, que é filho da promessa. Jacó é herdeiro de Isaque e de Abraão. A rigor, a princípio, ele não precisava disso. Porque, mais cedo ou mais tarde, a promessa de Deus iria se cumprir na sua vida. E todas as bênçãos decorrentes dessa promessa, e que Abraão teve, Isaque teve, Jacó também teria, era só uma questão de tempo. Ele é o herdeiro, o filho da promessa. Mas veja como que é o ser humano, aqui representado em Jacó. Ele não consegue esperar o tempo de Deus. Ele quer precipitar, ele quer adiantar. Ele quer participar disso logo. Então, com Esaú, ele erra nesses dois aspectos.
O que ele acerta que Jacó tem de bom até agora é que ele desejava muito a bênção de Deus. Ele buscava as coisas certas. Nisso, Jacó aqui é um grande exemplo. Esaú virou as costas para as coisas espirituais. Jacó não. Jacó queria. Mas ele queria muito rápido. Não esperou. Quis conquistar a seu modo. Quis conquistar a seu modo. Então ele resolveu tomar um atalho com Esaú. E ele encontrou um ambiente, infelizmente não muito bom, que foi um ambiente familiar. Porque ele já cresceu num ambiente familiar onde os pais manifestavam clara preferência. O pai gostava mais de Esaú e a mãe gostava mais de Jacó, e eles cresceram assim. A mãe instigava Jacó a ser o mais esperto. O pai, por sua vez, valorizava mais as conquistas e o perfil de Esaú. Então Jacó cresceu nesse ambiente já. Ele viu na divisão familiar uma oportunidade de fazer as suas conquistas. E nós, como pais, não nos iludamos. Porque quando os nossos filhos encontram um lar dividido, eles crescem e muitas vezes eles querem ocupar e tomar decisões e ocupar um lugar que não é deles. A tentação de manipular os pais. Porque, afinal de contas, nem eles se entendiam. Aqui tem tantas ricas lições que nós podíamos ficar aqui, olha, muito tempo. Preferência por filhos. Cuidado, pais. Vocês que estão com os filhos mais novos, cuidado. O que faz para um, faz para outro. Deixa claro que ama incondicionalmente. E sempre pode ser que tenha um que se sobressaia e que realize mais os seus sonhos. Às vezes nós, como pai, projetamos os sonhos nos filhos. E aquele que realiza mais os nossos sonhos, na verdade não são deles, são os nossos, a gente dá mais cobertura. Errado? Com o tempo isso pode gerar problemas sérios. Amor incondicional a todos. Não há por que preferir um ao outro. O exemplo que nós temos é do nosso Deus, que não faz acepção entre seus filhos. Ama todos igualmente. Então, recordando esse ambiente aqui, é que o nosso amigo Jacó cresce, se desenvolve e se torna um grande espertalhão. E no capítulo 27, mais uma vez, ele tira uma de espertalhão e o seu pai, já em avançada idade, não consegue reconhecer quem é quem mais, e Jacó engana seu pai. Primeiro ele enganou seu irmão, agora ele enganou o pai e enganou o irmão, aconselhado pela mãe. Capítulo 27. E então Isaac abençoa o filho, entre aspas, errado. Isaac queria abençoar Esaú. E Jacó, mais uma vez, espertalhão, entrou na benção. O cara não era fácil, não. E então o que acontece? Já era de se esperar, né? Cria-se um cisma, uma birra, um ódio entre os irmãos. Um ódio entre os irmãos. Agora, Jacó vai colher aquilo que ele semeou. Ele trapaceou o seu irmão, trapaceou seu pai, e agora todos têm ódio dele. E ele tem que fugir. Porque o seu irmão queria matá-lo. E ele sabia que não tinha nenhuma chance com o irmão dele, porque
matar o irmão, o Jacó, era um homem de guerra. Então era simples, ele falou, não tem nenhuma chance. Na mão eu perco, então eu vou embora. Fugiu. Agora, preste atenção, que é interessante, os caminhos de Deus, gente, não dá para a gente entender. Eu tinha um professor de filosofia que falava para nós, quando a gente começava a fazer pergunta difícil, ele falava assim para nós. Eu falava, meu filho, quando eu responder essa pergunta, eu deixo de ser homem e passo a ser Deus. Sabe por que nós não sabemos? É porque nós somos homens. Deus é Deus. Então, não queira tomar o lugar, nós não temos todas as respostas. E olha que ele sabia, hein? Ademar Godoy, que sabedoria, que inteligência. Então, a gente aproveitava a aula e ia até no limite nas perguntas, mas chegava um tempo que ele falava, opa, isso aí não dá. Então, os caminhos de Deus são muito misteriosos, porque esse homem, com esse caráter, é o herdeiro da promessa. E ele era um camarada de caráter complicado, mas era o herdeiro da promessa. E no capítulo 28, ele tem uma experiência com Deus forte. Quando ele foge do seu irmão, ele chega a um determinado lugar e ele vai dormir. E ele dorme, faz das pedras seu travesseiro. E ali ele tem um sonho. Uma visão, um sonho. Eu estou no capítulo 28. E neste sonho ele vê uma escada, cuja a ponta da escada, o início da escada começava na terra e chegava aos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam. E perto dela estava o Senhor e lhe disse. Então, nessa experiência, Deus se revela a Jacó e confirma que ele é herdeiro da promessa. 28:13. Os irmãos estão comigo aí ou não? Amém? Olha o que Deus disse para ele. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Quando você lê essa palavra de Deus a Jacó, você se lembra do quê? O que te faz lembrar essa promessa? Alguém anteriormente já havia recebido a mesma promessa. Quem foi? Abraão, a mesma promessa. E a promessa para Abraão é: Abraão, eu vou suscitar através de você uma grande descendência. E dessa descendência, e através de você eu vou abençoar todas as famílias. Foi para Abraão. Aí Abraão morreu, mas deixou o seu herdeiro, aquele que vai cumprir essa promessa, faz parte desse processo, Jacó. Então, novamente eu afirmo aos irmãos aqui que os caminhos de Deus são misteriosos. Apesar de estar fugindo, errado, fugindo, Deus vai ao encontro desse homem e já começa a acertar a sua vida. Dizer: Abraão, o seu lugar, a sua missão, a sua vida não é essa, de fuga, de enganador. Esse não é o meu plano para você. Eu vou fazer de você uma bênção para todas as famílias. É incrível como que Deus persiste ao encontro e vai ao encontro desse homem. Embora ele estivesse errado. E versículo de número 16 diz que Jacó despertou do sono e disse assim:
Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus e porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Muito bem, então nós temos aí, talvez a primeira grande experiência de Jacó. E Jacó então diz assim: olha, se o Senhor cumprir essas promessas, o Senhor será meu Deus. Você percebe que o nível de relacionamento de Jacó ainda está meio superficial. Até com Deus ele não se entrega. Ó Deus, se o Senhor cumprir sua parte, eu vou cumprir a minha, mas primeiro o Senhor cumpre a sua. Então é interessante, você vai vendo aí as histórias de Jacó, e Jacó tem uma experiência aí também muito interessante com Labão, que se torna seu sogro. Labão, Jacó se casa com a filha de Labão, e aqui uma coisa muito engraçada. A Bíblia tem isso, né? Tem muito humor. Porque Jacó encontrou um mais esperto do que ele. Exatamente, Labão era mais esperto que ele. Ele achou Labão. Agora que eu entendi. Ele achou Labão porque ele encontrou uma mulher maravilhosa, né? Só que o sogro dele falou assim: você quer tirar uma dica esperto comigo? Você vai se dar mal. E é assim, né, meus irmãos? Quem gosta de bancar o esperto em cima dos outros, uma hora toma dele, né? Essas histórias a gente conhece por experiência, não é? Quem vive assim, uma hora encontra alguém mais esperto do que ele. E mais uma vez ele está plantando o que ele colheu. Porque que autoridade Jacó tinha para dizer para Labão? Falou: Labão, você me enganou. Labão poderia dizer para ele, você sabe bem o que é isso, né? Porque você vem enganando todo mundo que você conhece, seu pai, seu irmão, todo mundo. Jacó então continua nessa caminhada, que tem experiências em que vai trabalhando o seu caráter, vai amadurecendo, e Jacó então tem agora a possibilidade de finalmente se reconciliar com Esaú. Depois de um tempo de caminhada, de peregrinação, longe de casa, sofrendo, porque está fugindo, existe a possibilidade de encontrar-se com seu irmão, porque Jacó começa a sentir a necessidade de acertar a vida dele. E aí que nós chegamos no destaque dessa quarta-feira, que é o capítulo 32, versículo 22, nós vamos ler esse texto aí. E o tema do nosso estudo é Jacó, agora em um encontro transformador no Val de Jaboque. Versículo 22 diz que levantou-se naquela mesma noite, tomou
suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Deus abençoe essa palavra e aplique ao nosso coração. Jacó agora está no lugar chamado Val de Jaboque. O que é o Val de Jaboque? Eu coloquei aí algumas referências. O Val de Jaboque é um lugar ou um local em um rio que tem aproximadamente 130 quilômetros e é um lugar nesse rio onde dá para você passar a pé. Onde dá para você passar sem se afogar. Dá para você atravessar. Por isso chama val. É o lugar onde o rio não é tão profundo. Então dá para você fazer uma travessia a pé. Na maioria dos lugares não dá, mas naquele lugar dá. Por isso, Val de Jaboque. A nascente do rio está localizada ao sul de Gileade, região montanhosa que faz parte atualmente da Jordânia. O Jaboque é um afluente do rio Jordão e desemboca neste, entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Tem 130 quilômetros. Por toda a história da vida de Jacó, ele escolheu contar e confiar na bênção de Deus. Em resumo, tudo que lhe acontece de uma forma ou outra tem ligação com o desejo de receber uma bênção, a bênção do Senhor. Como eu já disse, então, apesar dos deslizes, há uma coisa positiva em Jacó. Ele tem o desejo de ser abençoado por Deus desde o início. Esse é o seu ponto positivo. Ele é sincero quanto a isso, mas ele comete muitos erros, porque ele não espera o tempo de Deus, a hora de Deus, a estratégia de Deus. Ele quer fazer as coisas ao seu modo. Então, esse episódio passa a ser um dos episódios mais importantes na vida desse homem de Deus. Por quê que passa a ser um dos mais importantes? Porque nesse episódio nós vimos Deus trabalhando a vida desse homem como em nenhum outro lugar. Deus está aqui trabalhando o caráter dele. De fato, Deus está aqui transformando a vida desse homem pecador, fazendo dele, de fato, agora uma benção. Por isso, o Jaboque é o lugar onde Jacó tem uma experiência mais profunda com Deus. O texto diz que Jacó transpôs o val de Jaboque. Os relacionamentos de Jacó sempre foram muito superficiais com Deus. Eram superficiais. Por exemplo, nós já falamos aí um pouco. Primeiro,
A experiência de Jacó com Deus era por descendência. Ou seja, ele era crente por herança. Jacó era filho de crente. Mas ele não tinha uma experiência com Deus. Então, até aqui, a experiência dele era uma experiência superficial. Ele era abençoado porque o seu pai era uma benção. Ele não tinha um relacionamento muito profundo com Deus. Ele ia na aba da fé do seu pai até aqui. Ele ia nas conquistas do seu pai, na promessa de Deus com o seu pai. Ele estava sendo mantido. Interessante isso. Jacó tinha experiência com Deus através de sonhos e promessas, como nós vimos aqui. E já foi bem frisado aqui essa relação de barganha que ele tinha com Deus. Se o Senhor me der, eu dou alguma coisa em troca. Mas aqui chega um momento em que ele tem uma experiência mais profunda. Né? O outro experiência, também em Gênesis 28, foi quando Deus reafirmou o pacto com ele. Em Betel, Jacó encontrou as promessas e as bênçãos de Deus. Em Jaboque, Jacó agora encontra o Deus das bênçãos. O salmista, no Salmo 84:11, diz que o Senhor Deus é um sol e escudo. Ele dará graça e glória. Jacó só conhecia a graça, a glória ele não conhecia. O relacionamento com Deus era assim, baseado naquilo que Deus poderia lhe dar. Deus, eu sou fiel, mas o Senhor me abençoa primeiro, que aí eu, em retribuição, sou fiel. Então o relacionamento dele é superficial. Não havia chegado no ponto em que Deus queria que ele chegasse. Então, o Jaboque agora é um lugar onde ele vai conhecer de fato esse Deus e ter uma experiência com Deus. Eu pergunto aos irmãos, olhando para a nossa vida, será que de alguma forma a gente não pode aprender alguma coisa com isso? Como muitas vezes a nossa relação com Deus não é meio a lá Jacó também, quando as coisas não saem como nós queremos, ou a bênção não vem como nós queremos, nós também, às vezes, não emburramos com Deus. Não é? Como a gente age muitas vezes nessa relação de receber bênçãos. Então eu continuo fiel. Mas se de alguma forma as coisas não vão dando certo, eu também vou me esfriando na fé. Olha o perigo. O que significa isso? Que eu ainda não tenho uma experiência profunda com Deus. Jacó quis alcançar a bênção de Deus, trapaceando e roubando a bênção do seu pai, que era destinada a seu irmão Esaú. Pagou um preço muito alto por isso. Foi jurado de morte após o falecimento do seu pai, teve que fugir do alcance do seu irmão Esaú e se refugiou na casa do seu tio Labão. Jacó ficou, ao todo, cerca de 20 anos longe de sua casa e de sua família. Ficou isolado em uma terra estranha, mais de 800 quilômetros de distância, sabendo que não poderia voltar tão cedo para casa. Certamente esse homem vivia momentos de muita angústia. Ainda passou a ser enganado por Labão, seu tio, no casamento com Raquel e Lia, na divisão das ovelhas que nasciam, ora malhadas, ora lisas. Labão mudou o salário dele 10 vezes. Havia ainda disputas e conflitos entre suas mulheres, conflitos com o irmão de sua mãe pela divisão dos animais. Que vida esse homem está vivendo! Na tentativa de
consertar as coisas e por certo sentindo a presença de Deus, Jacó vai sentindo o peso dessas decisões erradas que ele tomou, da discórdia, da trapaça e tudo aquilo que ele fez. Mas uma coisa interessante, Jacó não desiste de procurar a bênção de Deus. O texto nos diz que ele levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, lutou com ele um homem até que a alva subiu. Jacó, ao início dessa experiência, ele faz ou coloca em proteção aquilo que ele tinha primeiro. Olha a cabeça dele. Coloca em proteção o que ele tinha primeiro e fica de um lado do Jaboque, do rio. Antes de atravessar o rio, ele fica de um lado para esse momento a sós com Deus. Por que Jacó fica aqui com Deus? Por que Jacó toma essa decisão? Porque Jacó, no fundo, ele queria a bênção de Deus. E ele olha para trás e percebe quanta mancada ele tinha dado. Então, ele percebe que aqui há uma oportunidade de mudança. Mas há uma luta entre os desejos carnais, a sua vontade de continuar fazendo as coisas do seu jeito, e ao mesmo tempo a necessidade de se render a Deus. Então o texto, quando fala da luta de Jacó com esse homem, que na verdade é um anjo de Deus, e a gente entende isso pelo contexto, mostra que a luta nossa da carne, dos nossos desejos carnais, das nossas boas intenções às vezes, mas não intenções ainda totalmente consagradas e submissas a Deus. Jacó tinha um problema que infelizmente pode acontecer com cada um de nós. Ele tinha uma dupla disposição. Eu quero a bênção de Deus, mas eu quero também lucro. Eu quero algo para mim. Eu quero vantagem nisso. Então Jacó, durante um tempo, ele caminhou dentro dessa visão. Eu quero a bênção, quero ser abençoado, mas eu não abro mão de fazer as coisas do meu jeito. E aqui é um momento de luta em que Deus vai mostrar para ele, para você ser de fato um homem de Deus e cumprir a minha promessa, você tem que fazer do meu jeito e não do seu jeito. Por isso essa luta. Não é uma luta que a gente trava. O apóstolo Paulo fala da luta contra a carne e o espírito, né? O apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito, eles guerreiam entre si. E Paulo mesmo diz, olha, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Acabo fazendo mal. Eu sei o que é certo, mas há uma força que me empurra para fazer a coisa errada. E muitas vezes essa força vence. Essa é a força da carne. Mesmo nós cristãos estamos sujeitos a essa luta. Antes de sermos crentes, gente, não existe essa luta, porque só a carne domina. O apóstolo Paulo fala em Efésios que antes de Cristo nós somos guiados pelas nossas inclinações carnais, pelos nossos desejos carnais. Então, não tem luta. Não tem luta, é só a carne que prevalece. Mas quando o Espírito habita o nosso interior, aí não, uma força maior passa a operar. Só que essa força do Espírito não nos obriga. É interessante observar isso na vida cristã. O Espírito não nos obriga a nada. Mas ele nos concede força para dizer não às coisas da carne e servir só a Deus.
Os irmãos já observaram essa luta, com certeza, no momento de oração. Por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil ler a Bíblia? As disciplinas espirituais, por que elas são tão difíceis? Porque elas subjugam o desejo carnal. Quando eu oro, eu estou, na verdade, dizendo assim: Deus, eu dependo de Ti. E eu digo não à carne. Eu digo não à minha capacidade de resolver as coisas ao meu modo. Comunhão parcial com Deus. É o que nós estamos falando desde o começo, que a Jacó tenta fazer, que muitas vezes nós somos tentados a fazer. A gente fica pedindo explicação, querendo, por que a gente ora tão pouco? Isso é uma luta espiritual muito, muito feroz. Não tem ninguém que consiga ter uma vida de oração e permaneça inquebrantado. Não tem ninguém. Quem tem vida de oração se quebranta, mais cedo ou mais tarde. Porque a oração é um exercício terrível, tremendo nesse sentido, de subjugar a nossa humanidade, a nossa carne. A gente chorar e dizer: Deus, se o Senhor não for, se o Senhor não agir, se o Senhor não me abençoar, eu estou perdido. Mas como é difícil para nós aceitarmos isso. Pois não, Cássio? Apesar de Deus ser claro, seria correto também considerar que Jacó sabia que se ele tivesse a bênção de Deus, antecipadamente, seria encontro com Isaú, seria muito. Eu não tenho a menor dúvida disso, viu, Cássio? Porque dá para a gente deduzir isso pela própria nossa experiência. Ele quebrou a cara tantas vezes, fazendo as coisas do seu jeito, que ele agora tinha a sensação do seguinte: eu não estou indo para frente. Minha vida está só ficando enrolada. Nem voltar para casa eu posso. Se eu encontrar com meu irmão, ele vai me matar. O que adianta? Eu ter esposas, eu ter bens materiais. Se nem o meu irmão, se ele me encontrar, ele me mata. Eu sou um fugitivo e ninguém vai me dar razão. Ninguém vai me dar razão, porque eu enganei ele mesmo. Enganei o meu pai. Então ele chegou num ponto que ele diz que ele viu que ele não estava andando para frente. Você já deve ter ouvido experiência assim. A gente gosta de dizer assim: um pé na igreja e um pé no mundo. A gente gosta de dizer, já vi muita gente dizer isso. Está na igreja, está servindo a Deus, mas ainda está agarrado a algumas coisas lá do mundão. Deus é Senhor da minha vida, mas apenas em parte, em tudo não. Tem algumas coisas que eu que mando, né? Você conhece aquela história do homem que foi alugar a casa? Uma grande casa. E alguém foi lá conhecer a casa dele para alugar, e ele abriu a casa e mostrou os cômodos da casa, e falou assim: olha, uma casa maravilhosa, muito boa, muito bonita, vou fazer um preço maravilhoso para você, e você pode ficar à vontade. E o homem entrou em todos os cômodos da casa, ficou impressionado com a beleza da casa, que atendia a ele em todos os aspectos. E no final o homem, dono da casa, disse assim: olha, só tem uma coisa que eu quero te pedir. Ele falou: tem um cômodo ali na casa que eu gostaria que você não entrasse. E o homem disse assim: mas só um cômodo? Ele falou: só um cômodo, o resto tudo, a piscina, tudo aí é seu, você pode usar à vontade. Mas esse cômodo aqui não, e você vê que não é muito grande. Ele falou: mas o que tem nesse cômodo? Ele falou: é que nesse cômodo aqui eu crio um tigre. Tem um tigre de estimação. Aí, de vez em quando, eu venho dar comida para ele. Coloco debaixo da porta. E o homem falou: eu não quero morar nessa casa, não. Está tudo muito bonito, mas tem um tigre. Você está maluco? Não quero morar. Você moraria nessa casa? Então, muitas vezes é assim, nós entregamos a nossa vida para Deus, mas tem um cômodo que tem um tigre lá, que é meu.
Aquela área ali, Deus, você não entra na minha vida, não. A gente, como pastor, muitas vezes ouve isso quando a gente fala de dízimo na igreja. Pastor, eu sou um crente fiel aqui, ó, dedicado na igreja. Agora, o tal do dízimo não entra na minha cabeça. Já viu? O tal do dízimo não entra na minha cabeça. Quer dizer, Deus é Senhor de tudo, eu gosto de tudo aqui. Agora, o dinheiro ainda não está nas mãos de Deus. Ou senão a vida sentimental. Eu gosto de tudo na igreja, mas a minha vida sentimental, eu ainda é que resolvo ela. Tem uns negócios meio enrolados. Então, por enquanto, eu vou ficando assim, mas eu adoro servir a Deus, eu gosto de servir a Deus. É tão bom. E aí, por aí afora. Gente que não sabe se comportar de maneira honesta nos seus negócios. Mas, frequentador assíduo da igreja. Mas não sabe fazer negócio sem enganar as pessoas. Não é difícil não, viu, gente? Infelizmente, nós como seres humanos estamos sujeitos a isso. Parte é de Deus. Quase todas as partes, mas Deus não aceita. Jesus, quando falou sobre isso, ele disse, quem comigo não ajunta, espalha. Você não pode servir a dois senhores. Se você escolher servir um, você vai aborrecer o outro. Se você escolher o outro, você vai aborrecer o primeiro. Escolhe a quem você vai servir. Ou você serve a Deus com todas as suas forças, e Jacó ainda não tinha chegado nesse ponto, irmãos. Ele era o camarada que gostava das bênçãos de Deus, mas quando tocava na honestidade, na santificação, na verdade, na conduta, no caráter, quando esse homem ficava sozinho, era um perigo. Perigo. Então, aparentemente, ele era um camarada. A luta dele aqui com o anjo tem essa característica espiritual. Jacó agora luta com o anjo, no íntimo do seu coração, ele se dispõe a orar, a renunciar o conflito com o seu ego para depender somente de Deus. Deus vem ao encontro de Jacó para transformá-lo em uma outra pessoa. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, até que o dia amanheceu. Vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. O que vocês entendem disso aqui? Sim, mas antes disso, a luta foi tão forte que ele veio pela dor. Entenderam? A gente costuma falar isso, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Então o ego desse homem resistiu tanto que Deus falou assim, olha, você vai me servir. E ainda que para chegar no ponto que eu quero, eu preciso fazer você, ferir você. Esse homem ia mancar o resto da vida dele. E nunca mais ele ia se lembrar. E nunca mais ele ia se esquecer. Deus colocou um sinal. Quem pediu a palavra? Daniel? Enganador. Suplantador. Sim. Sim. Sim.
Exatamente. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que essa luta foi muito forte. E a minha luta e a sua luta, às vezes, pode ser forte. Às vezes a gente vem para a igreja e começa a vida cristã, não pense que é fácil essa mudança, que não é. Não é fácil essa mudança. Alguns de nós já estamos na carreira da fé há muito tempo. Hoje a gente olha para trás e acha fácil. Mas você sabe, quando você chegou para a igreja, não foi fácil. Essa mudança de atitude, de comportamento, de caráter. Porque muitos de nós fomos criados num ambiente completamente diferente do ambiente cristão. Comprávamos e vendíamos, sonhávamos, pensávamos, fazíamos os nossos planos, sem nunca querer saber de Deus e nem nos preocuparmos com Deus. Apenas o senso moral. Apenas o senso moral. E vocês sabem, o senso moral é muito relativo. O senso moral é relativo. Uns têm uma moral, outros têm outra, um tem uma ética, um tem outra. Muitos de nós somos criados aprendendo a mentir, aprendendo a roubar, a enganar. Então essa mudança aqui não é fácil. Essa luta de Jacó, até ele ser tocado na coxa, representa a minha luta e a sua luta, meus irmãos, e até a nossa morte. Porque o pecado não vai morrer dentro de nós completamente. Até o nosso último suspiro nós vamos estar lutando. É ou não é? Quem está na fé aqui há muito tempo sabe disso. Você, eu pastor, estou na igreja há 20 anos, e aí, ficou mais fácil? Não, está cada dia mais difícil, não é? A responsabilidade pesa. A gente conhece mais a Bíblia, e a Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. Se você conhece muito, se você tem muita instrução, você se torna mais responsável por isso. Então não é fácil. Agora, eu li no começo do nosso culto, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Nós não estamos sozinhos. Quem procurou essa luta não foi Jacó. Essa luta, quem procurou foi Deus. E eu acho maravilhosa essa história aqui, porque Deus se deixou vencer. Vocês viram aí? Deus se deixou vencer. Esse tipo de vitória sobre Deus é uma vitória que agrada a Deus. Por quê? O homem queria ir embora, mas Jacó falou, você não vai embora enquanto você não me abençoar. Ele falou, mas para me abençoar do jeito que precisa, eu vou ter que ir fundo na sua vida. E Jacó falou, então vai. Mas eu não te solto. E Deus falou, então tá bom. Nesse sentido, Deus foi vencido. E não foi melhor? É melhor mancar e ir para o céu do que... Não é verdade? É melhor ir mancando. Ao encontro de Esaú, foi outro homem ao encontro de Esaú. O texto nos diz aqui que o anjo, finalizando aquela obra, mudou o nome dele para Israel. Isso é uma coisa que era muito comum naqueles dias. Quando alguém mudava alguma coisa expressiva na vida de uma pessoa, então mudava o nome. Então disse, já não te chamarás Jacó, você já não será enganador mais, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Então Jacó quis saber o nome dele, ele falou, para que você quer saber o meu nome? O que importa é o que eu fiz na sua vida, o que importa é que você mudou o seu nome. E Jacó o abençoou. O Jaboque, então, é o lugar da transformação. É o lugar em que a persistência alcança a vitória. E é na persistência que nós vamos também alcançar a vitória. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, a vida cristã é difícil, o que eu tenho que fazer? Eu falei assim, eu só tenho uma palavra para você, nunca desista. E eu tenho repetido isso para as pessoas. De tudo que eu já aprendi na Bíblia até hoje, essa é uma lição que eu faço questão de ensinar. Nunca desista. Nunca desista. Jacó é um exemplo de persistência. Nunca desista de ser um bom crente.
Agora nós vamos dar as nossas mancadas. Até a volta de Jesus nós vamos dar as nossas mancadas. Mas a vitória não está no fato de nós nunca errarmos. A vitória está no fato de nós nunca desistirmos de sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Deus tem prazer no homem que persiste. O prazer de Deus em nós, irmãos, está nessa nossa persistência. Não é que ele olha para nós e diz assim, o meu filho agora, finalmente, ele alcançou um patamar em que eu possa abençoá-lo. Não. Deus fala assim, finalmente esse cara se tornou um persistente, um determinado a ser meu filho, a ser meu servo. Então agora eu vou abençoá-lo. Porque quando Deus nos abençoa, e Ele nos abençoa, a bênção dele é sempre maior. A gente sempre se surpreende. Então você fala assim, mas eu não mereço, e não merece mesmo. Eu não mereço, ninguém merece. Então Deus não nos abençoa, meus irmãos, porque nós chegamos a um patamar em que nós nos tornamos merecedores. Ele nos abençoa porque nós não desistimos de tentar. Amém? Jacó é um exemplo disso. Jaboque, então, é o lugar de transformação. A vitória de Jacó sobre o anjo do Senhor mostra mais a disposição de Deus em ser vencido do que vencer. Deus só se deixou vencer porque lutava com o Jacó cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de incapacidade. Deus se deixou vencer não porque Jacó era poderoso ou capaz de fazê-lo. Antes, Deus manifestava sua graça na vida de um homem imperfeito, cheio de imperfeições, pois na vida de Jacó a graça de Deus era tudo que ele possuía de real valor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Jacó não hesitou em contar com a graça de Deus. Então, finalmente, Deus muda o nome de Jacó, representando agora a sua transformação de caráter. O nome dele foi mudado para Israel, porque ele foi transformado pelo poder da graça de Deus. Então aqui termina a história de um enganador, de um suplantador, e começa a vida do pai de uma grande nação. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E agora ele não viu as bênçãos de Deus, ele viu Deus. E agora ele não foi salvo do perigo, a alma dele foi salva. Ele não foi salvo de uma simples ameaça de Esaú. Ele foi salvo agora, foi do pecado. A luta de Jacó com o anjo ocorreu durante toda a noite. Uma linda simbologia que nos traz a mensagem de conforto. Noite é tempo de escuridão, de dificuldade. A adversidade, a luta, pode durar uma noite inteira, mas ao amanhecer virá a bênção do Senhor. Quanto tempo vai durar a minha noite ou a sua noite? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. A bênção virá pelo amanhã. Amém? Não sei quanto tempo. Não sei quanto tempo. E eu não posso dizer nem você. Mas eu sei de uma coisa. Ela virá pela manhã. Um entendimento necessário. Nem sempre o que queremos é o que precisamos. Deus não deu a Jacó o que ele queria, deu a ele o que ele precisava. Precisamos abrir mão do que ele abriu mão do que veio buscar e aceitou aquilo que Deus, com o qual Deus queria abençoá-lo. É muito profundo isso, né, meus irmãos? Às vezes o que a gente quer não é o melhor para nós. A gente que a gente quer não é o que a gente precisa. Deus não tem compromisso de dar o que eu quero, Ele tem compromisso de me dar o que eu preciso. Que oração, hein? Deus, o que eu preciso? Quem sabe Jacó tinha dito assim, Senhor, me dá vitória com relação ao meu irmão.
Aí Deus falou que você precisa não é disso, que você precisa de mudar o caráter. O que você precisa é mudança na sua vida. Se tornar um outro homem. E foi o que Deus fez. Mudou a vida dele. E se tornou um novo homem. Que Deus nos ajude. Amém?